Olá, tudo bem? Hoje você vai aprender tudo sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido popularmente como TDAH, que, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, atinge em média 5% das crianças e 2,5% dos adultos. Quais as características do TDAH? Qual a diferença entre a desatenção e a hiperatividade? Quais os quadros de gravidade? Quais os problemas mais frequentes com quem sofre com TDAH? Qual o impacto na vida da pessoa? Quais as controvérsias envolvendo o TDAH? E a pergunta mais feita: tem como fazer um autodiagnóstico para você saber com precisão se você tem TDAH? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia. Aqui falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Então, bora lá! Mas, então, a principal fonte desse vídeo é o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Mas tem também outras fontes que você pode conferir aqui embaixo, aqui na descrição. E errar é humano, não é mesmo? Todo mundo erra. E mesmo com o nosso comprometimento com a qualidade, podemos errar. E o legal é que sempre nos comentários, algumas pessoas ajudam a apontar alguns erros. Com base nisso, recomendo, ao terminar o vídeo, que você vá nos comentários para ver o comentário fixo, que é o primeiro comentário, pois lá geralmente eu deixo as falhas e alguns erros que uns colegas nossos apontaram. Beleza? E outra coisa também, e como esse vídeo é feito para ser um material de consulta, para facilitar a sua vida, está organizado da seguinte maneira. Qualquer coisa é só você ir na descrição e clicar direto no ponto em que você quer consultar. Beleza? Então, sem enrolação, vamos começar aqui então. Vamos começar pelas características do TDAH. Bora lá! Mas então, a princípio, o que mais marca o TDAH é um padrão persistente de desatenção e hiperatividade. Hiperatividade geralmente relacionada ao impulso de agir ao ponto de interferir no funcionamento e na vida da pessoa. Já agora, a desatenção se manifesta na questão de divagação durante as tarefas, dificuldade em persistir nas coisas e manter o foco. Esses são dois pontos importantíssimos para entender o TDAH. Repetindo, a desatenção e a hiperatividade. A hiperatividade se trata de uma atividade motor excessiva. Sabe aquela criança que não para, que vive correndo, mexendo em tudo, falando em excesso? Toda criança é um pouquinho assim, né? Convenhamos. Mas no TDAH é além da conta. Já agora no adulto hiperativo, é notado uma inquietação extrema, ao ponto de, às vezes, ao mesmo tempo, os outros ficarem incomodados com a inquietação dele. E muitas vezes a hiperatividade está relacionada à impulsividade, em que a pessoa toma decisões muito erradas e às vezes até mesmo perigosas. Como, por exemplo, atravessar a rua sem olhar, dirigir em alta velocidade e por aí vai, às vezes até mesmo sendo uma pessoa mais inconveniente, como, por exemplo, interrompendo os outros toda hora enquanto as outras pessoas falam, e atrapalhar as aulas, sendo aquela pessoa meio sem noção, sabe? E, às vezes, até a questão da vida pessoal fica comprometida, como, por exemplo, tomar decisões impulsivas sem levar em consideração o longo prazo, como uma moça que eu conheci que tem diagnóstico em TDAH, em que ela mal conheceu o rapaz na internet, em pouco tempo se casou e depois se arrependeu, sendo que muitas vezes tal impulsividade ocorre devido ao desejo de ter recompensas imediatas. Então, recapitulando o que falamos até aqui, TDAH como um padrão persistente de desatenção com hiperatividade. Lembrando que não necessariamente vai ter os dois juntos na mesma, entre aspas, quantia, na mesma pessoa. Beleza? Vamos falar então mais agora na desatenção. Na desatenção, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, vai levar em consideração 6 ou mais sintomas que ficam persistentes por mais de 6 meses, que normalmente não combinam com a fase de desenvolvimento da pessoa, tendo impacto seja na vida social, pessoal, profissional e acadêmica. As características da desatenção são: A. Com muita frequência, a pessoa não presta atenção e comete erros por descuido. Por exemplo, entregando um trabalho escolar impreciso. B. Com muita frequência, tem dificuldade em manter a atenção ou até mesmo em atividades lúdicas. Por exemplo, dificuldade em manter o foco na aula ou leitura. C. Durante as conversas, com muita frequência, fica mentalmente distante. Por exemplo, fica no mundo da lua durante as conversas. D. Com muita frequência, não segue instruções até o fim e não termina as atividades necessárias, pois rapidamente perde o foco. E,
com muita frequência tem dificuldade em organizar tarefas, por exemplo, sente dificuldade em organizar tarefas em sequência e tem muita dificuldade no gerenciamento do tempo, o que faz ter dificuldade em cumprir prazos e metas. F, com muita frequência evita tarefas de esforço mental prolongado, procrastinando, como, por exemplo, tarefas escolares, relatórios, revisões de trabalhos longos. E G, pede as coisas com muita frequência, geralmente as coisas que são necessárias para a atividade em questão, como, por exemplo, materiais escolares, óculos e outras coisas. H, facilmente se distrai com coisas externas e irrelevantes para a atividade, e às vezes coisas internas, como, por exemplo, pensamentos que nada têm a ver com aquela atividade. E facilmente esquece de cumprir coisas cotidianas importantes, como pagar as contas, seguir a agenda, retornar ligações e por aí vai. Então, esses são os tópicos relacionados à desatenção, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, em que a pessoa deve ter pelo menos 6 ou mais sintomas que ficam persistentes por mais de 6 meses e que normalmente não combinam com a fase de desenvolvimento da pessoa, tendo impacto seja na vida social, profissional e acadêmica dela. Já agora, na questão da hiperatividade, também deve seguir 6 ou mais sintomas, por pelo menos 6 meses, e que impacte negativamente a vida da pessoa. Vamos a eles. A. Com muita frequência remexe ou batuca as mãos ou os pés e se contorce na cadeira. Por exemplo, fica toda hora mexendo, se contorcendo na cadeira, fica fuçando nas coisas, andando para lá, andando para cá. B. Com muita frequência se levanta da cadeira em situações em que deveria estar sentada. Por exemplo, aquele aluno que faz de tudo para levantar e andar, às vezes indo ao banheiro e beber água sem necessidade. Ou aquele funcionário que no escritório levanta toda hora para ir na janela, para ir beber água, ou ir ao banheiro, tomar café, sem necessidade. C. Com muita frequência corre e sobe em coisas que não deveria subir, mas no caso dos adultos isso pode restringir apenas as situações de ficar inquieto. D. Tem dificuldade em ter lazer ou brincar de forma calma. E, com muita frequência, é aquela pessoa que não consegue parar. Parece que vive ligada no 220, ficando muito desconfortável ao ficar parada por muito tempo. F, com frequência fala demais. G, não tem muita paciência para ouvir os outros, interrompendo as pessoas antes mesmo de terminar a fala, não tendo paciência para esperar os outros terminarem de falar. H, tem dificuldade em esperar chegar sua vez, seja uma brincadeira, seja em uma fila. E, frequentemente, se intromete onde não é chamado, por exemplo, pegar as coisas dos outros sem permissão, se intrometer na conversa dos outros e por aí vai. Então, esses são os tópicos relacionados à hiperatividade ou à impulsividade. Segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a pessoa deve ter pelo menos 6 ou mais sintomas que ficam persistentes por mais de 6 meses, trazendo prejuízo à vida da pessoa. E além da desatenção e da hiperatividade, ainda tem outras coisas a observar, como por exemplo, se vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade já estavam presentes antes dos 12 anos de idade. Afinal, TDAH não surge do nada na fase adulta, a pessoa já tem desde criança. E também são observados vários sintomas de desatenção ou hiperatividade ou impulsividade que já estão presentes em 2 ou mais ambientes, por exemplo, em casa, no trabalho, na faculdade, com amigos ou parentes, ou em várias outras atividades. Afinal, o TDAH não atinge só uma atividade específica. E é observado principalmente aquilo que já falamos aqui, se há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento da pessoa, na vida dela, seja na vida social, na vida acadêmica ou na vida profissional. E é também observado se os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de outras doenças mentais, como por exemplo esquizofrenia, transtorno de humor, transtorno de ansiedade ou outros, pois o TDAH ocorre frequentemente, não no momento de outro transtorno, o que por vezes pode ser confundido. Vamos falar disso um pouco mais lá para frente. E também a questão do TDAH segue um quadro de gravidade, podendo ser leve, moderada e grave, segundo a Associação Americana de Psiquiatria. Na TDAH leve, a pessoa tem poucos sintomas e os prejuízos na vida são pequenos. Na TDAH moderada, é uma intermediária entre os sintomas da TDAH leve e a TDAH grave. Já agora na TDAH grave,
a pessoa tem vários sintomas daqueles que falei agora há pouco, inclusive sintomas graves que trazem grandes prejuízos a ela. Mas, já agora no caso do diagnóstico dado pelo profissional, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, tem algumas características que podem apoiar o diagnóstico, que são atrasos, mesmo que leves, no desenvolvimento linguístico, enquanto é criança, baixa tolerância à frustração ou irritabilidade, desempenho escolar e acadêmico prejudicado, problemas cognitivos em testes de atenção e memória, e na vida adulta o TDAH infelizmente está associado a maiores taxas de tentativas de suicídio, o que pode piorar no caso do uso de drogas lícitas ou ilícitas, e também em relação a transtornos de humor. Já agora, em se falando de desenvolvimento e curso do transtorno, devemos lembrar de algo que falamos no começo do vídeo. O TDAH atinge cerca de 5% das crianças e 2,5% dos adultos, sendo muito mais frequente no sexo masculino do que no sexo feminino, em que a cada 2 meninos, uma menina tem TDAH. E o quesito de gênero que chama atenção é que os meninos aparentam ter mais sintomas de ansiedade, enquanto as meninas apresentam mais sintomas de desatenção. E o começo do TDAH já é na infância, em que antes dos 12 anos já tem muitos sintomas presentes no indivíduo. E sem falar que o TDAH ele normalmente é mais identificado nos anos escolares da pessoa, mais especificamente no ensino fundamental, em que dá para notar aquela criança que vive no mundo da lua ou super agitada, ou os dois ao mesmo tempo. Inclusive, é errado a gente associar o TDAH à extroversão e achar que o TDAH faz a pessoa ser super comunicativa, ser arroz de festa. Nada disso. Muitas pessoas com TDAH ficam antissociais, principalmente no começo da adolescência. Inclusive, eu já conheci uma menina com TDAH que ficou totalmente com medo de si própria, ficando uma pessoa altamente tímida e antissocial. E também devemos considerar que em muitas pessoas com TDAH, a hiperatividade fica menos notada na vida adulta, mesmo que a pessoa continue inquieta e impulsiva. E em grande parte dessas pessoas continuam tendo a vida adulta prejudicada, afinal é uma pessoa internamente nervosa, impaciente, inquieta e por vezes impulsiva, e que precisa sim de tratamento. E no caso do TDAH, tem também fatores de risco para a pessoa que sofre com TDAH. E se falando de riscos quanto ao temperamento da pessoa, a pessoa que tem TDAH tem a tendência de ser mais desinibida, tendo menos freios internos, às vezes o tempo todo buscando novidades para combater o tédio. Já agora, em se falando de fatores ambientais, em algumas pessoas com TDAH é notado um nascimento com pouco peso, abaixo de 1,5 kg, o que dá entre 2 ou 3 vezes mais chances da criança ser TDAH. Mas claro que não podemos generalizar, pois a maioria das crianças que nascem com baixo peso nascem sem o transtorno. E o TDAH também está associado ao tabagismo da mãe durante a gestação. Em alguns casos, há também a suspeita que esteja ligada à dieta da mãe, inclusive também a ingestão alcoólica por ela. Outra associação também ao TDAH nas crianças pode ser também um abuso infantil, negligência dos pais, a criança ter morado em vários lares adotivos, até pode ter relação com neurotoxinas, como por exemplo o chumbo e também infecções. Mas vale lembrar também que, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, não podemos relacionar problemas de interação familiar do começo da infância à causa do TDAH, mas sim ao desenvolvimento prejudicial do transtorno, funcionando como uma mudança de curso destrutiva. E também não podemos nos esquecer de fatores biológicos que podem estar envolvidos, como por exemplo, parentes ancestrais com o mesmo problema, podendo ter uma pegada hereditária, embora tenha alguns questionamentos dessa hipótese perante a comunidade científica. E tem alguns pontos que podem também influenciar em algumas pessoas, como deficiência visual e auditiva, problemas metabólicos, problemas nutricionais e também problemas do sono. E agora fica a pergunta, qual é o impacto na vida da pessoa? Quais as consequências? Vamos falar agora sobre essas consequências. Mau desempenho escolar e acadêmico, então com tal desempenho reduzido, problemas envolvendo rejeição social devido à impulsividade, se aquela pessoa sem noção, maior risco de conflito com as outras pessoas, menor sucesso profissional, maior probabilidade de desemprego, a partir da adolescência serem pessoas antissociais, na vida adulta terem maior risco de prisão e uso de drogas. Aqui nessa questão das drogas tem um ponto importante, em que realmente aumenta consideravelmente
principalmente se for associado a problemas de conduta. E ao longo da vida, tem maior probabilidade de sofrer lesões, tanto devido à falta de atenção em fazer as coisas sem prestar atenção, quanto também devido à hiperatividade ou impulsividade. Inclusive, eu já conheci pessoas diagnosticadas com TDAH que têm medo de tirarem carteira de habilitação, justamente por conta da desatenção. E no caso da hiperatividade, pode ter maior risco de cometer imprudências de trânsito. E tem também maior possibilidade de obesidade. E, socialmente falando, no caso do trabalho e na vida em família, a pessoa com TDAH pode ser vista como sendo uma pessoa preguiçosa, por não terminar as coisas, sendo que, na verdade, é uma pessoa ansiosa e com dificuldade de terminar o que começa, o que não é preguiça. E também tende a se envolver mais em conflito com os outros. Esses costumam ser os principais problemas, os problemas mais frequentes na vida da pessoa que sofre com TDAH. Realmente não é fácil, não é mesmo? E agora vem a pergunta do milhão, a pergunta mais feita. Como fazer autodiagnóstico? Como eu faço para saber se eu sou TDAH? Vou te responder isso, mas antes eu tenho um recadinho rápido. Você concorda que ultimamente vivemos uma verdadeira crise de saúde mental? E concorda que a internet está carente de materiais sérios e de qualidade como esse? Pois é, e é aí que eu te digo. Isso é quase impossível aqui no YouTube, pois o YouTube privilegia conteúdos de entretenimento, fofoca, treta de famosos e polêmicas. Já quanto a vídeos sérios, sempre são deixados no limbo da plataforma. E o pior, grande parte dos nossos vídeos são desmonetizados, mesmo com todos os vídeos sendo embasados em referências bibliográficas sérias e com a gente tomando todo o cuidado do mundo com o que a gente fala na frente das câmeras. Sendo que conteúdo sério como esse é muito caro de fazer, pois envolve pesquisa, envolve edição, envolve revisão, coisas que gastam tempo e dinheiro. Mas aí que tá, como que a gente faz pra gente sobreviver e ainda produzir conteúdos como esse? E aí que tá, com a sua ajuda. Com você ajudando ao projeto, clicando em Seja Membro. Ao virar membro, você ganha vários benefícios exclusivos. A depender do plano, você ganha treinamentos e você pode conseguir até mesmo meu WhatsApp pessoal para você falar direto comigo. Até isso você pode conseguir. Lembrando que a sua ajuda pode salvar a vida de várias pessoas através da informação de qualidade. E eu vou ficar muito grato, pois temos muitos projetos de psicologia que queremos colocar no YouTube, mas não colocamos por falta de dinheiro. Posso contar com você? Chega de esperar pelo governo, agora é a hora do indivíduo ser protagonista na construção da sociedade. Beleza? Então, recado dado, vamos voltar aqui. E agora vem a pergunta mais feita. Como fazer autodiagnóstico? Como eu faço para saber se eu sou TDAH? Pois é, inclusive eu lamento cortar suas asinhas se você procurou esse vídeo para ter autodiagnóstico, achando que eu ia te fazer 12 perguntas para você ter o tal, entre aspas, diagnóstico. Se você pensou isso, você errou, mas continua no vídeo que você vai entender o motivo e vai concordar comigo. Primeiramente, o canal Hoje na Psicologia é de caráter informativo, cujo público-alvo são psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, estudantes de psicologia e até mesmo simpatizantes do tema, que são a maioria. Jamais oferecemos autodiagnóstico. E se a pessoa faz isso, é por conta dela em risco. A maioria das pessoas que se autodiagnosticam fazem de forma errada e super reprovamos essa prática. Mas, por que as pessoas se autodiagnosticam de forma errada quando se trata de TDAH? E é agora que você vai entender. Que é o que vamos falar em segundo lugar. Em segundo lugar, somos contra, porque na maioria das vezes a pessoa interpreta casos isolados com viés de confirmação, coisa que o profissional da área de saúde não vai fazer ou vai tomar mais cuidado. Ele vai interpretar questões da infância, questões da vida profissional, pessoal, questões da vida da pessoa em casa, na escola, no trabalho e vai dar um aval bem mais completo e, a depender da situação, pode até oferecer medicamento, caso seja psiquiatra. Em terceiro lugar, a questão da vida moderna. Na vida moderna, com redes sociais, burnout, muita informação, faz qualquer um parecer que tem TDAH. Valendo lembrar que o Brasil é líder mundial em transtornos de ansiedade. Então é muito fácil a pessoa sem capacitação se autodiagnosticar errado por conta de sofrer com algumas doenças cujos sintomas são semelhantes. E em quarto lugar, somos contra o autodiagnóstico porque o TDAH tem muitos pontos semelhantes com
outros transtornos, como o transtorno de oposição desafiante, transtorno explosivo intermitente, alguns transtornos de neurodesenvolvimento, alguns transtornos de aprendizagem, transtorno de aspecto autista, transtorno de apego reativo, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, transtornos de humor, alguns transtornos relacionados ao uso de algumas substâncias, alguns transtornos de personalidade, ou seja, muita coisa. Olha só o tanto de coisas que dá para confundir com TDAH por ter alguns pontos semelhantes. E não acabou ainda não. Em quinto lugar, no caso do TDAH, pode ter comorbidades. Você sabe o que é uma comorbidade? Comorbidade é quando tem a junção de duas ou mais doenças em um mesmo indivíduo. No TDAH pode ter comorbidade com o transtorno de conduta desafiante e inclusive ocorre em cerca da metade das crianças, isso daí é visto. Tem também comorbidade com problemas de humor, com transtornos de aprendizagem e mais vários outros problemas. Por isso é que é complicado, aliás, impossível o autodiagnóstico por pessoas que não têm a formação na área, principalmente em testes de internet, que é o que mais tem por aí. Devido a esses 5 fatos que eu acabei de falar, mesmo você vendo e revendo esse vídeo aqui várias vezes, mesmo você decorando cada palavra minha, não serve de forma alguma como diagnóstico. Por isso que eu acho um absurdo esses testes de internet, esses vídeos que tem por aí no YouTube falando X sinais que você tem TDAH. Isso é absurdo mesmo de verdade, sendo que para cada uma dessas patologias que eu falei agora há pouco, tem um diagnóstico diferencial que só pode ser dado por um profissional da área, jamais por um YouTuber. E justamente por isso, e por respeito aos profissionais da área, eu não respondo nenhuma pergunta nos comentários quando eu sinto o cheiro de tentativas de autodiagnóstico. Quem tem que responder é o profissional que a pessoa vai se consultar, jamais um YouTuber. E vale a pena sim buscar ajuda profissional, afinal, o que mais tem são evidências claras de que os sintomas interferem de fato no funcionamento social, acadêmico ou profissional na vida da pessoa, realmente trazendo sofrimento a ela. E tem agora o último ponto, polêmico até, adoro polêmica, um ponto também muito interessante que não podemos esquecer de tocar, que são as questões referentes às controvérsias do TDAH. Algumas das críticas mais comuns feitas ao TDAH são questões relacionadas desde negacionismo quanto ao transtorno, que eu discordo por completo, até a má aplicação do diagnóstico e a banalização dele. Em que, segundo alguns críticos, inclusive de cientistas, afirmam que muitas crianças saudáveis estão sendo diagnosticadas com TDAH e tendo por base apenas problemas de comportamento. Problemas que, por vezes, são normais da infância, o que é um padrão muito triste em que muitas vezes eu mesmo já me deparei, como por exemplo, alguns pais que veem a Ritalina como um botãozinho de desligar crianças. E muitas vezes uma criança é saudável, porém apenas uma criança arteira e tacam nela o diagnóstico de TDAH, o que é uma coisa preocupante, em que hoje os pais e as mães trabalham o dia inteiro, não tem com quem deixar a criança. Nisso, vêm as escolas como depósitos de crianças, escolas essas cujos professores vivem sobrecarregados e no final, por vezes, a solução é, entre aspas, a Ritalina, que vira sossega-leão de criança. O que por vezes combina muito bem com marketing, que foi feito marketing pesado na indústria americana. Nos Estados Unidos já teve até revista em que na propaganda tinha uma mãe entusiasmada como propaganda de remédio para TDAH. E também, como dá para você ver aí nessa outra propaganda, parece uma criança vestida de monstro retirando uma máscara que revela um belo sorriso. E para você ter noção, nos Estados Unidos até já teve empresa farmacêutica que subsidiou 50 mil cópias de uma história em quadrinhos para crianças, que usa super-heróis para dizer às crianças: medicamentos podem tornar mais fácil prestar atenção e controlar o seu comportamento. Olha o perigo disso. O que inclusive deixou o executivo Roger Grings, que introduziu o remédio no mercado, o remédio que apareceu no quadrinho, e ele até chama esses medicamentos de bombas nucleares, justificadas apenas em casos extremos e quando cuidadosamente supervisionadas por um médico. Sendo que mesmo que no Brasil sejam proibidas tais propagandas, aqui muitas vezes copiamos comportamentos vindos do estrangeiro. Inclusive não é incomum psiquiatras receberem, por exemplo, uma criança cujos pais já, entre aspas, diagnosticaram ela com TDAH, querendo uma canetada do psiquiatra para dar Ritalina, que é um remédio tarja preta.
E tais pais fazem cara feia quando o psiquiatra rejeita pelo fato de não caber no diagnóstico. E eu mesmo já quase fui vítima disso, em que eu sempre fui uma criança levada, eu sempre fui uma criança arteira, sabe? Meus pais que sabem. Eu subia em tudo. E uma amiga da minha mãe pediu para ela me mandar no médico, que o médico receitou um remédio para a filha dela que acalmou a filha dela. E você sabe qual era o remédio? Pois é, Ritalina. Ou seja, um remédio tarja preta com efeitos colaterais, sendo usado como botãozinho de desligar a criança, assim como foi feito nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, no ano de 2012, teve até uma campanha chamada Não à Medicalização da Vida, lançada pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, que causou maior debate com a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, que não gostaram da campanha. Rolou até lacração por parte do presidente da ABP. Mas, gente, eu não sou contra a Ritalina e nenhum outro medicamento. O que eu sou contra e que é a controvérsia é que muitas pessoas tentam ver na Ritalina como o botãozinho de desligar criança arteira. Mas o debate em si é até em que ponto o profissional de saúde mental vai saber se aquela criança ali diante dele é uma criança com deficiência legítima, que impede o sucesso dela na escola, no trabalho e na vida pessoal e que realmente precisa de medicação. Como que vai diferenciar essa criança de uma criança negligenciada que não tem atenção dos pais e que esses pais estão querendo uma canetada do médico para dar um sossega-leão para ela? Complicado, não é? E outra controvérsia, será que as pessoas que mostram sintomas leves, que são grande parte delas, precisam mesmo serem medicadas? Eis o debate. Então é isso. Se você viu esse vídeo aqui até o final, eu quero muito mesmo poder te parabenizar, porque nem todo mundo leva esse tipo de informação a sério, muito menos até o final. Então você tá, ó, de parabéns. São pessoas que são minorias mesmo, como você, que me motivam a gravar os vídeos aqui pro canal. Você sim consegue ser a diferente no mundo das iguais, diferente em um país em que ser inteligente é motivo de piada e ser malandro motivo de orgulho. Ser estudioso nesse país já é um grande ato de rebeldia, então por isso meus parabéns. Continue assim e falou! Ah, e só para não esquecer, ajude ao projeto, beleza? Por favor.